Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre as proteínas, mais especificamente sobre os aminoácidos e sobre os peptídeos construídos a partir desses aminoácidos. Nas aulas de bioquímica nós abordaremos tanto a estrutura dos componentes das proteínas, mas também com as funções que esses componentes vão desempenhar dentro dos sistemas biológicos. As proteínas elas possuem diversas funções. Dentre elas, nós podemos citar, por exemplo, a função catalítica das proteínas, que vai estar especificamente associada à ação das enzimas, proteínas importantíssimas para o metabolismo celular. Existem proteínas que possuem função de armazenamento e transporte. Podemos citar, por exemplo, a hemoglobina, que tem a função de transporte de oxigênio e de gás carbônico. Existem na membrana plasmática várias proteínas que permitem a passagem de substâncias pela membrana plasmática do espaço extracelular para o espaço intracelular. Existem ainda as proteínas estruturais, como a actina, a miosina e a tubulina, que são proteínas importantíssimas para a estrutura dos tecidos. As proteínas podem desempenhar ainda a função de execução de trabalhos mecânicos. Por exemplo, as proteínas que estão presentes nos flagelos, que são responsáveis pela mobilidade de tais estruturas. As proteínas possuem uma função importantíssima no fluxo da informação, então tanto na replicação quanto na transcrição e tradução, ou seja, no fluxo da informação de DNA até proteínas, nós temos a ação de diversas enzimas e diversas proteínas que participam dessas funções. As proteínas podem agir como hormônios, tendo diversas funções na fisiologia dos organismos. Além disso, as proteínas de membrana, elas são responsáveis por reconhecer as informações que chegam até a célula, permitindo com que determinadas substâncias possam penetrar ou não no espaço intracelular. Aminoácidos e peptídeos. As proteínas, elas estão relacionadas com todos os processos que acontecem nos seres vivos. Existem milhares de tipos de proteínas em uma única célula viva. Então, a diversidade de proteínas está diretamente relacionada com a diversidade da vida. As proteínas elas estão estruturadas de acordo com a união de aminoácidos. Então, os aminoácidos são considerados os blocos construtores das proteínas. A estrutura das proteínas está diretamente relacionada com a forma na qual elas são construídas. Então, desde uma sequência de aminoácidos até você ter a junção de alguns polipeptídeos na formação de uma proteína quaternária. Dentre as funções interessantes das proteínas, nós podemos citar, por exemplo, a reação entre a proteína luciferina com a molécula de ATP, catalisada pela enzima luciferase. Essa reação ela provoca a liberação de energia na forma de luz, que é utilizada, por exemplo, pelos vagalumes para serem luminescentes. Os aminoácidos são os blocos construtores na construção de proteínas. Isso quer dizer que os aminoácidos são considerados monômeros para a construção de proteínas que são denominadas de polímeros. Cada aminoácido de uma proteína é denominado de resíduo de aminoácido. Existem proteínas que possuem 50 resíduos de aminoácidos, assim como tem proteínas muito grandes com milhares de resíduos de aminoácidos. A quantidade de tipos diferentes de aminoácidos que se organizam para formar as proteínas é de 20 aminoácidos. Então, 20 aminoácidos diferentes se organizam na construção das diversas proteínas de todos os seres vivos. A própria organização das proteínas a partir de 20 aminoácidos específicos corrobora com a ideia de que todos os seres vivos possuem uma ancestralidade comum, justamente porque eles possuem os mesmos blocos construtores para suas proteínas. Os aminoácidos recebem esse nome por serem derivados de aminados de ácidos carboxílicos. Então, todos os aminoácidos possuem um carbono que é denominado de carbono alfa. Em quase todos os aminoácidos, em 19 deles, com exceção da glicina, esse carbono alfa é um carbono quiral, ou seja, um carbono que consegue se ligar com 4 grupos diferentes. Esses grupos que se ligam ao carbono alfa são um grupo amina, um grupo carboxila, um hidrogênio e um radical, que é uma cadeia lateral, que é justamente a cadeia que vai mudar de um aminoácido para outro. Dependendo das características químicas que essa cadeia apresenta, você vai ter características diferentes
desse aminoácido. Então, existem aminoácidos que possuem um caráter mais hidrofóbico, existem aminoácidos que têm um caráter mais hidrofílico, dependendo justamente dos componentes que você tem nessa cadeia lateral de aminoácidos. Então, os aminoácidos são os monômeros das proteínas. Isso quer dizer que cada aminoácido em uma proteína é denominado de resíduo de aminoácido. Para que você possa estudar os aminoácidos, é necessário que você faça a degradação das proteínas, ou seja, você faça a digestão de proteínas. Para isso, você pode utilizar de enzimas ou de reagentes específicos. Então, 20 aminoácidos são conhecidos, portanto, como construtores das proteínas. Embora mais aminoácidos possam ser encontrados, eles não estão associados normalmente à construção de proteínas em si. O primeiro aminoácido identificado foi a asparagina em 1806 e o último aminoácido identificado foi a treonina em 1938. Então, o nome dos aminoácidos ele tem uma relação com a origem daquela palavra. Então, o termo glicina, que é usado para a proteína, tem uma relação com o sabor adocicado encontrado nesse aminoácido. Já a tirosina recebeu esse nome porque ela foi encontrada pela primeira vez a partir do queijo. Todos os aminoácidos possuem uma estrutura geral, que é constituída por um carbono alfa, que é um carbono central, ligado a um grupo carboxila, COOH, ligado a um grupo amina, NH2, e a um radical. O radical é a cadeia lateral do aminoácido, que é justamente a cadeia que vai mudar de um aminoácido para outro. Nesta imagem, nós temos dois modelos para ilustrar os aminoácidos. Na imagem A, nós temos a projeção de Fischer para o modelo de aminoácido, considerando a estequiometria da molécula de aminoácido. Na imagem B, nós temos o modelo de esfera e bastão do aminoácido serina. Então, na imagem A, você consegue observar que o carbono alfa ele vai estar ligado ao grupo carboxila na parte superior e ao hidrogênio na parte inferior. Tanto o grupo carboxila como o hidrogênio, eles vão estar projetados para distante do observador, enquanto que o grupo amina ele vai estar do lado esquerdo e o hidrogênio vai estar do lado direito, se projetando em direção ao observador. Nem sempre os bioquímicos utilizam da estequiometria dos aminoácidos. Portanto, algumas imagens que vocês vão ver, elas não vão estar representando essa estequiometria. A estequiometria é importante porque os aminoácidos que são encontrados compondo as proteínas, eles vão ser aminoácidos do tipo L, que são aminoácidos que o grupo amina está sempre do lado esquerdo do carbono alfa. Já no modelo esfera e bastão da serina, você consegue observar uma ilustração que representa da mesma forma o aminoácido, utilizando cores diferentes para os elementos distintos que compõem os aminoácidos. Então, em bioquímica, o carbono quiral dos aminoácidos vai ser denominado de carbono alfa. O radical, ou grupo R, representa a cadeia lateral, que é justamente a cadeia que vai mudar de acordo com os aminoácidos. Os aminoácidos podem ter estruturas diferentes, tamanhos distintos. O menor aminoácido que a gente tem é a glicina, que o radical é apenas um átomo de hidrogênio. Dependendo do radical, dependendo dessa cadeia lateral, os aminoácidos eles podem ter uma maior ou menor afinidade com a água. Outros aminoácidos menos comuns existem e eles são normalmente modificações depois da síntese proteica, não constituindo, portanto, as proteínas. Para representar os aminoácidos, existem abreviaturas que são utilizadas e símbolos. Esses símbolos e abreviaturas são utilizados apenas para os 20 aminoácidos comuns. Existem duas formas de representar os aminoácidos. Eles podem ser representados uma sequência de 3 letras. Por exemplo, o aminoácido glicina vai ser representado pela sequência de letras GLY, mas eles também podem ser representados por uma outra convenção que utiliza uma única letra para representar cada aminoácido. Nem sempre a letra que representa o aminoácido vai ser a letra da inicial do aminoácido. Nos casos, por exemplo, que estão representados da glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina, a representação com uma única letra é justamente a inicial dos aminoácidos. Mas outros aminoácidos não vão ter a letra inicial sendo representada daquele aminoácido. É o caso, por exemplo, da tirosina,
que é representada por Y, e do triptofano, que é representado por W. Os aminoácidos podem ser agrupados de acordo com as características da cadeia lateral. Então, aminoácidos que possuem uma cadeia lateral que é apolar, ou seja, que não existe polaridade na molécula, eles vão estar agrupados como aminoácidos alifáticos. Os aminoácidos que possuem anéis aromáticos na sua estrutura estão dentro dos grupos R aromáticos. Os aminoácidos que possuem polaridade, ou seja, normalmente são aminoácidos muito hidrofílicos, como a serina, treonina, cisteína, asparigina e glutamina, eles são agrupados dentro dos aminoácidos que são mais polares e, portanto, são mais hidrofílicos. Os aminoácidos que normalmente são mais hidrofóbicos são justamente os que são apolares. Grupos carregados positivamente, como a lisina, histidina e arginina. E, além disso, a gente tem grupos que são carregados negativamente, como o aspartato e o glutamato. Os aminoácidos que são carregados negativamente são aminoácidos que vão ter um caráter ácido. Já os aminoácidos que são carregados positivamente, eles vão desempenhar um caráter básico para esses aminoácidos. De repente, você pode se perguntar, mas qual a importância de saber se um aminoácido é mais polar ou menos polar? Qual a importância de um aminoácido ter um caráter hidrofílico ou hidrofóbico na composição de uma proteína? Se pegarmos, por exemplo, uma proteína transmembrana, ou seja, uma proteína que ultrapassa a membrana plasmática da célula, indo do meio extracelular ao meio intracelular. No meio extracelular e no meio intracelular, nós temos a presença de água. Esses aminoácidos da proteína transmembrana que ficam em contato tanto com a região intracelular quanto com a região extracelular, são aminoácidos que possuem uma característica de serem hidrofílicos. Já aqueles aminoácidos que vão estar em contato com as cadeias alifáticas dos fosfolipídios são aminoácidos que precisam ter uma característica apolar, ou seja, uma característica de afinidade com as caudas hidrocarbonadas dos fosfolipídios. Temos aqui a ilustração do aminoácido mais simples, que é justamente a glicina, que é o único aminoácido que não tem um carbono quiral. Todos os outros 19 aminoácidos possuem esse carbono quiral. Os aminoácidos eles sempre vão possuir dois estereoisômeros, de acordo com a convenção de Fisch, que são os estereoisômeros L e D. O estereoisômero L é o estereoisômero que possui o grupo amina à esquerda do carbono alfa. Já o estereoisômero D é o estereoisômero que o grupo amina do aminoácido se encontra à direita do carbono alfa. Nos seres vivos só são encontrados os estereoisômeros do tipo L. Os estereoisômeros do tipo D não são encontrados como componentes das proteínas. Há uma discussão sobre como que o último ancestral comum de todos os seres vivos ele selecionou os estereoisômeros do tipo L em detrimento dos estereoisômeros do tipo D. A discussão é de que provavelmente isso aconteceu de forma aleatória. As primeiras proteínas elas eram proteínas com poucos resíduos de aminoácidos, então a chance de que ali você tivesse uma seleção justamente dos aminoácidos do tipo L era muito maior. Nos seres vivos atuais, a construção de proteínas ela acontece seguindo justamente a orientação que vem do DNA. Então, o metabolismo das células dos seres vivos vai sintetizar justamente os aminoácidos do tipo L de acordo com a convenção de Fisch. Então, os aminoácidos eles podem ser classificados de acordo com as suas cadeias laterais representadas por R. Em relação à solubilidade em água, os aminoácidos podem ser classificados como aminoácidos hidrofílicos e aminoácidos hidrofóbicos. Já em relação à polaridade, os aminoácidos podem ser considerados apolares, que são aqueles que possuem caudas normalmente de hidrocarbonetos, e podem ser considerados aminoácidos polares, que são aqueles aminoácidos que têm uma polaridade maior, que são justamente os aminoácidos que também vão ser hidrofílicos. Dentre os aminoácidos que são altamente hidrofílicos, ou seja, que são muito solúveis em água, a gente pode citar a glicina, a histidina e a cisteína. Nessa imagem, nós temos a representação dos aminoácidos R apolares. Esses aminoácidos eles têm natureza alifática, a maioria com cadeias de hidrocarbonetos e que possuem um caráter hidrofóbico. A glicina ela vai ter um comportamento levemente hidrofóbico porque ela tem apenas um hidrogênio na sua cadeia lateral. Já aminoácidos como a prolina, como a leucina, são aminoácidos altamente hidrofóbicos. Ou seja, esses aminoácidos
nas proteínas, eles vão ficar nas regiões internas da proteína e normalmente que não tem contato com o meio aquoso. Representando os aminoácidos R aromáticos ou polares, mas que não possuem carga nem negativa nem positiva, nós temos os aminoácidos R aromáticos, a fenilanina, por exemplo, que possui um anel benzeno na sua cadeia lateral, a tirosina e o triptofano. São os três representantes desses aminoácidos aromáticos. Já os aminoácidos do grupo R polares, que não são carregados, são os aminoácidos como a serina, a treonina e a cisteína. Todos esses aminoácidos possuem a característica de serem aminoácidos que são hidrofílicos. Então, no caso dos aminoácidos R polares não carregados, são aminoácidos altamente hidrossolúveis. Em relação aos aminoácidos que são carregados positivamente e negativamente, nós temos o grupo dos carregados negativamente, que são os aminoácidos com um caráter ácido, justamente representado pelo aspartato e o glutamato, e nós temos os aminoácidos carregados positivamente, que são aqueles aminoácidos que vão configurar um comportamento básico para os aminoácidos. A lisina, a arginina e a histidina estão dentro desse grupo. A cisteína é um aminoácido que possui o enxofre na sua estrutura. Isso faz com que, quando duas cisteínas estão próximas, possa acontecer a formação de ligações de sulfeto entre esses resíduos de cisteína. Essas ligações de sulfeto são importantíssimas para a estrutura das proteínas. Os aminoácidos são considerados os blocos construtores das proteínas. Então, esses aminoácidos eles precisam se ligar para que a gente tenha a formação da proteína. O nome da ligação que une dois aminoácidos é ligação peptídica. As ligações peptídicas são ligações covalentes, então são ligações muito fortes, difíceis de serem desfeitas. A ligação peptídica é uma ligação que acontece entre o grupo carboxila do primeiro aminoácido e o grupo amina do aminoácido adjacente. Isso faz com que em todas as cadeias polipeptídicas a gente tenha sempre um grupo amina livre no primeiro aminoácido, que vai ser denominado de região amino-terminal, e um grupo carboxila livre no último aminoácido, que é denominado de região carboxi-terminal. A ligação entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amino de um outro aminoácido faz com que seja liberada uma molécula de água. Então, esse tipo de reação é denominada de síntese por desidratação. Se para a síntese das proteínas, ou seja, para a junção de dois aminoácidos e a formação de uma ligação peptídica, nós temos um processo de desidratação, um processo de perda de água, a reação inversa, que é a quebra entre os aminoácidos, precisa necessariamente de água na reação, ou seja, é uma reação que tem consumo de água. Nessa imagem, nós conseguimos observar o processo de ligação peptídica se formando entre o carbono do grupo carboxila do primeiro aminoácido, do aminoácido 1, e o nitrogênio do grupo amina do aminoácido 2. Quando essa ligação acontece, a hidroxila do ácido carboxílico ela é liberada juntamente com um hidrogênio do grupo amino do aminoácido 2. Então você tem OH mais H, formando uma molécula de água que é liberada na reação. A liberação dessa molécula de água faz com que você tenha um processo de síntese denominado de síntese por desidratação. Então, peptídeo é um termo que é utilizado na bioquímica para caracterizar a ligação entre aminoácidos. Quando dois aminoácidos são unidos, a gente diz que houve uma ligação peptídica e a formação de um dipeptídeo. Se 3 aminoácidos estão unidos, você tem um tripeptídeo, 4 aminoácidos, um tetrapeptídeo. Alguns aminoácidos, mas que não sejam muitos, pode ser chamado de oligopeptídeo. Já quando você tem a junção de muitos aminoácidos e vários em grande quantidade, você tem o termo chamado de polipeptídeo. Então a proteína ela é formada a partir de cadeia polipeptídica, podendo ser uma cadeia ou mais de uma cadeia no caso das proteínas que são chamadas de proteínas quaternárias. E aí você pode ficar na dúvida, mas quando que eu vou chamar de um polipeptídeo e quando que eu vou chamar de uma proteína? Considera-se de maneira geral que a menor proteína, a proteína que tem a menor quantidade de resíduos de aminoácidos,
ela vai ter em torno de 50 resíduos de aminoácidos. Então, a partir de 50 resíduos de aminoácidos, você pode chamar de proteína. Com menos de 50 resíduos, mas que não sejam poucos, ou seja, não sejam 5, 6, você vai chamar de polipeptídeo. Então, o polipeptídeo é uma cadeia de aminoácidos. Mais alguns detalhes para a gente entender a diferença entre o polipeptídeo e a proteína é que o polipeptídeo ele tem uma massa de até 10 kilodaltons, ou seja, o tamanho desse polipeptídeo é pequeno. Esse polipeptídeo pode ter uma função proteica, mas pode não ter uma função proteica definida. Já no caso da proteína, você tem uma molécula grande com massa de acima de 10 kilodaltons e que precisa necessariamente desempenhar uma função proteica. Em todos os polipeptídeos e em proteínas, nós vamos ter uma região aminoterminal, que é justamente a extremidade da cadeia polipeptídica, em que você tem o alfa-amino livre, e a região denominada de carboxiterminal, que é a extremidade da cadeia polipeptídica, em que você vai ter uma carboxila livre. A sequência de aminoácidos é aminoterminal da esquerda e carboxiterminal à direita. Essa é a organização que a gente representa a cadeia polipeptídica. A leitura da sequência de aminoácidos ocorre sempre da esquerda para a direita. Então nós vimos que os aminoácidos eles podem ser representados de acordo com duas formas de abreviaturas. Uma que utiliza as 3 letras que representam as iniciais do nome do aminoácido, ou uma letra que não necessariamente vai ser a primeira letra do nome do aminoácido. Então, considerando um peptídeo com a sequência alanina, glicina, tirosina, ácido glutâmico, valina e serina, a sequência de abreviaturas que você teria seria essa que está representada, com as iniciais ALA para alanina, GLY para glicina, TRY para tirosina, GLU para ácido glutâmico, VAL para valina, SER para serina. Ou você pode representar simplesmente pela abreviatura que utiliza uma única letra. Seria a sequência AGYEVS. Então, os aminoácidos eles podem ser diferenciados de acordo com seus componentes de ionização. Os peptídeos eles vão ter sempre uma região que é denominada de região aminoterminal e uma região que é denominada de carboxiterminal. Nesse peptídeo que está representado pela sequência de alanina, ácido glutâmico, glicina e lisina, vocês conseguem observar no primeiro aminoácido, na alanina, está destacado em vermelho justamente a região alfa-amino, que é a região aminoterminal livre do peptídeo. Vocês conseguem observar em destaque a região alfa-carboxila livre desse último aminoácido. Então, em todos os peptídeos nós vamos ter uma região alfa-amina e alfa-carboxila livres. Os grupos alfa-amina e alfa-carboxila eles são ligados por ligação peptídica. Por isso que nos demais aminoácidos, ou seja, nos aminoácidos que estão no meio de um peptídeo, essas regiões, esses grupos, eles não vão estar livres. Portanto, eles não vão se ionizar e não contribuem no comportamento ácido-básico. Quem vai contribuir com o comportamento ácido-básico vai ser justamente o grupo R, que é a cadeia lateral. A gente pode observar no aminoácido ácido glutâmico e no aminoácido lisina a presença justamente desses componentes ácido-básicos. No caso do ácido glutâmico, nós temos um componente ácido e no caso da lisina, nós temos um componente básico representado por NH3. Então, peptídeos e polipeptídeos podem ocorrer com uma variação enorme em tamanho e também em composição, a depender da sequência na qual esses aminoácidos vão estar organizados. Algumas proteínas vão ter uma única cadeia do tipo poli, que são chamadas de proteínas monoméricas. Porém, existem outras proteínas que podem ter 2 ou mais diferentes cadeias de poli-PS, que são as proteínas que são denominadas de proteínas com multissubunidades. Essas proteínas, por exemplo, a gente pode citar a hemoglobina, que é uma proteína quaternária, uma proteína que tem 4 cadeias polipeptídicas unidas. Elas vão ter uma característica específica. Nesse caso, das proteínas que possuem multissubunidades, pelo menos 2 de suas cadeias polipeptídicas vão ser idênticas.
As proteínas elas podem conter outros grupos químicos além dos aminoácidos. Muitas proteínas podem apresentar apenas aminoácidos, como por exemplo a quimotripsina ou enzimas ribonuclease A. Outras podem apresentar componentes diferentes dos aminoácidos, são as chamadas proteínas conjugadas. Como exemplo, a gente tem a hemoglobina, que possui um elemento de ferro, e também a clorofila, que possui um elemento de magnésio. Esses grupos que não são aminoácidos são denominados de grupos prostéticos. A gente tem grupos que são constituídos por lipoproteínas, por exemplo, glicoproteínas e metaloproteínas. Uma mesma proteína ela pode possuir mais de um grupo prostético. Então, pessoal, nós finalizamos a aula de hoje e estudamos o conteúdo relacionado aos aminoácidos e relacionado aos peptídeos. Na próxima aula falaremos sobre mais conteúdos relacionados às proteínas. Bons estudos!